de Franciscano Xavier pelo Espírito André Luiz. Lucrará fazendo assim. Reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber a cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Eles nos ensinam quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, ao nosso querido, digníssimo irmão Jesus Cristo, que nos deixou tantos ensinamentos, tantos caminhos, tantas escolhas para progredirmos, para buscar a nossa felicidade, para termos o nosso sossego, a nossa paz, para nos sentirmos abraçados e acolhidos perante o Pai. Que neste momento nós possamos nos sentir abraçados, Senhor, por Ti, que todas as aflições, os sentimentos de angústias e perturbações possam se desfazer, para que assim possamos receber a palavra desta noite. Que assim seja. Nossa palestra de hoje será o tema No Mundo Tereis Aflições, onde perpassará sobre as causas anteriores e as atuais. Quais são essas causas anteriores? Quem são essas causas anteriores? Essas causas anteriores estão arraigadas às nossas existências passadas, às nossas vidas anteriores a esta. Então, se diz no Evangelho, os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, ou seja, algo que nós fizemos que não era bom, e tanto para nós, tanto para o outro, o nosso próximo, nos acarretou a ter esses sofrimentos em nossas vidas, Muitas vezes, alguns problemas físicos, ou mentais, ou até mesmo de convivência com os pares, que estão aos nossos redores. Então, nós, enquanto espíritos encarnados, espíritos milenares, sofremos a cada existência conforme o que nós fizemos ao outro sofrer. Assim se explicam, então, essas várias existências, essa pluralidade. E, enquanto espíritas, nós temos esse conhecimento de que a vida, a existência atual nesse corpo que nós estamos, o corpo fica, o corpo morre, mas o espírito continua a sua existência, a sua progressão. E a Terra é considerada como um mundo expiatório, ou seja, um mundo em que é necessário aquele espírito ainda que não chegou a um nível de progressão estar ali. Ele precisa passar pela Terra, passar por aquele momento de aflição, aquela angústia, aquele sofrimento. E aí entra as anomalias. O que são essas anomalias? Aos seres que acabam de nascer, como as nossas crianças, os bebês,
Nós temos muitas notícias de crianças que nascem com a falta de formação cefálica, a falta de formação dos seus membros exteriores e interiores, né? Crianças que já nascem com uma deficiência, seja ela visual ou motora. Então, essas anomalias têm essa explicação, né? Que se torna uma expiação, né? Que ela não vai sair daquele estado. Então, ela vai aprender algo com aquele sofrimento, mesmo não tendo uma modificação no seu estado físico aqui. Então, semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, nesse corpo em que ela está usufruindo, né, nesta existência. Aparentemente, o espírito em si não tem essa anomalia, né? Só foi necessário para ser exteriorizado em vista, para ter um ponto de vista nessa vida presente, tanto para ele quanto aqueles que o acertam. E aí, como seres humanos, até mesmo nós espíritas, tendo esse conhecimento de que nós somos espíritos reencarnantes, né? Nós já somos milenários muitas vezes, temos outras vivências, muitas vivências passadas, histórias passadas que, por conta da nossa matéria, cria-se uma barreira, né, para nós não termos esse conhecimento de como foi e quem conviveu conosco, né, porque é necessário. Nós ainda achamos que temos aqueles questionamentos, né? Nossa, que pena, uma criança que acaba de nascer, um ser tão inocente, né? Por que Deus permitiu isso? Nós ainda temos essas viciações de falas, né? Mesmo sabendo dessa compreensão espírita, toda essa história que nós já conhecemos sobre reencarnação, né? Porque diante daquela criança, daquele corpo material que está presente para nós, existe um espírito que teve suas vivências anteriores, seja ela comprazida no mal ou no bem, ou o que ela fez, né, conforme o comportamento que ela evoluiu, que ela adquiriu. Ele é um espírito. Ele não é só apenas uma criança ser humano. Ele é um espírito. O espírito que errou no passado. E que naquele momento ele nasceu naquele estado do teu corpo, porque era necessário para ele adquirir uma aprendizagem, né? Ele vai aprender o quê? Isso é algo que só ele sabe, porque foi já não estabelecido, quer dizer, ele já sabia o porquê e como ele viria nessa encarnação, né? Dessa nova encarnação. E os motivos de quais os campos que ele poderia já fazer essa evolução. Então, o Evangelho aponta que todo efeito tem uma causa, né? Então, nós também ficamos pensando, né? Por que tanta miséria? Porque tantas crianças lá em tal estado nasceram naquela miséria, enquanto temos crianças e pais e famílias que nasceram num ambiente que tem tudo, né? Enquanto uns faltam, outros têm demais, né? Mas tem essas questões da causa. Por quê? Porque ele foi necessário passar pela miséria, né? Só Deus sabe, mas nós sabemos que há essa necessidade, é uma causa de atos que ele fez, né? Então, ora, o efeito precedendo sempre a causa. Se essa não se encontra nesta vida, nesta existência, ela sempre terá sua resposta em vidas anteriores, né? E assim se dá. O que você faz nessa existência também acarretará para você, tanto agora, como também na sua vida futura. Então, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez e nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é porque justamente fizemos o mal. E se esse mal não o fizermos no presente dessa vida, como já foi dito anteriormente, ela foi feita uma outra, né? Então, nós devemos compreender isso. E aí temos que Deus não permite
provas ou expiações ou acontecimentos de sofrência que não seja de nossa competência, né? Então, ele diz que verá que a cada um lhe é atribuído a parte que lhe compete, né? E outra, só Deus sabe quais são as nossas competências. Nós, muitas vezes, nos julgamos ser incapazes de passar por situações conflituosas, situações que nos tiram do conforto, né? Mas nós temos essa capacidade, sim, mas bastamos nós querermos compreender e refletir de como reagir a certas situações, né? Então, certas coisas que possa acontecer ao indivíduo, até mesmo em nossos entes queridos ou conosco, é porque justamente é algo que nos foi atribuído pelos erros passados, né? Muitas vezes. Então, verá que a justiça divina, ela não se interrompe, ela não acaba. Vai haver a cada existência sua. Você será o responsável pelos seus atos e, através dos seus atos, pelas consequências que te acarretará posteriormente. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Como nós vimos que a Terra é um mundo expiatório, né? Nós vamos considerar que a Terra também é um mundo inferior, portanto, nós estamos aqui. Então, significa que, enquanto espírito, nós ainda estamos presos em certas inferioridades, né? Nós não conseguimos ainda completar a nossa graduação evolutiva, vamos dizer assim, né? Porque para nossa formação enquanto pessoas, formações acadêmicas, nós temos todo um nivelamento, né? Começa da educação infantil, depois vai para o fundamental, depois vai para o ensino médio e assim sucessivamente. É como que funciona o grau de evolução, vamos dizer assim, as nossas aprendizagens, o que você aprendeu, o que você fez. Então, cabe quem? Cabe somente você, depende de você, voltar a um estado, voltar a este planeta, na próxima encarnação, o seu estado mais inferior, ou você buscar trabalhar, buscando a sua melhora, e assim conquistar a sua evolução para seguir adiante a um novo mundo, né? Um mundo mais, vamos dizer assim, mais perfeito, com mais calmaria, com mais tranquilidade, mais paz. Né? E aí temos que as tribulações, elas podem ser tanto impostas para aqueles espíritos endurecidos, espíritos que não compreendem que sobre essa questão do sofrimento, né, esses espíritos que ainda vão encarnar, né, que eles ficaram lá, eles ainda não entenderam, eles não aceitaram os erros cometidos e essas consequências que eles deverão passar. Então, muitas vezes é imposto a esses espíritos ignorantes. Mas também há aqueles espíritos que procuram realmente dentro de si querer reparar o mal que foi feito, né? Foi feito a si, foi feito ao outro, né? Então tem da mesma forma como nós muitas vezes não enxergamos e não aceitamos voltar atrás das decisões, mesmo sendo elas erradas, que muitas vezes nós tomamos na vida, né? E o que nos causa o quê? O arrependimento. Quando você arrepende, você deixa de lado o teu orgulho, você se torna uma pessoa humilde, compreensível, você vai querer reparar todos os erros que você cometeu durante sua vida. E aí, no Evangelho ainda coloca, né, que os nossos merecidos, na verdade, castigam, porque Deus, na verdade, não castiga, né? Quem castiga somos nós mesmos por conta das nossas ações. Né? Então, nós criamos. É o mesmo de que, quando a gente fala, me parece estar aprisionada, alguém está me prendendo. Na verdade, ninguém está te prendendo. Você mesmo está prendendo com os seus próprios pensamentos. Né? Muitas vezes nós criamos uma prisão para nós mesmos,
por conta dos nossos pensamentos errôneos, por conta das nossas ambições, das nossas visões materialistas, né? Os nossos sentimentos de raiva, de ódio, né? Deixar o orgulho cada vez mais tomar conta de nós, né? E aí, no Evangelho diz que rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Ou seja, Deus é tão bondoso, que Ele permite que, por mais que você erre uma vez, 2 vezes, 3 vezes, seja quantas vezes for, Ele sempre está conosco e permite que os caminhos bons possam aparecer em nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos reparar essas amarras que nós criamos, né? Para essas prisões da vida, nossos sofrimentos. Então, ele diz que no Evangelho não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Então, todo sofrimento que nós vivenciamos, que nós vemos na televisão, na mídia das pessoas, né? Tudo isso é por conta de uma falta que ele fez, né? E ainda não tem essa compreensão de que seria essa falta. E nós esperamos, né? Cada um consiga realmente reparar os seus erros e poder conquistar esse progresso moral, né, e espiritual, e até mesmo intelectual, para assim, buscar esse progresso. E ele diz que a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação, porque acho que estou certo, que as provas, elas, conforme a sua compreensão, você aceitar essa prova e a partir dela você tomar rumos diante do que é estabelecido na lei divina, você haverá mudança nessa prova. E a expiação não. A expiação, você já vem naquele estado, porém, o que você fizer, se você mudar, você ter certa compreensão, você amenizará o seu grau de sofrimento. Ela não deixará de existir, mas amenizará o peso, o seu sofrimento, a sua dor, né, as suas aflições. Aqui é um vídeo que Raul Teixeira fala justamente sobre as aflições anteriores, né? Para a gente ter mais uma compreensão sobre o que é essa causa e como funciona. E a partir depois dele, nós iniciaremos as causas atuais. Quais são essas causas atuais, né? Que nos trazem aflições. E aí?
tira, volta lá no Discord, pede licença. Licença, só um pouquinho para a gente organizar a questão do vídeo. Vai no compartilhar. Marca esse quadrinho lá embaixo. Lá embaixo. Direito, marca, pega o vídeo e tenta. Vai buscar. Infelizmente, tivemos um problema com o compartilhamento do áudio, né? Mas eu vou dizer que o Raul Teixeira, no vídeo, ele traz, né, justamente só para concluir essa questão das causas anteriores, né? E justamente o que as aflições que nós vivenciamos, muitas pessoas, principalmente as anomalias, né? Causas inexplicáveis, que nós questionamos ser injusta muitas vezes, a maioria das pessoas, ele diz que elas estão arraigadas, né, ligadas a fatos e ações que o espírito ocasionou em outras existências, né? Eu só trouxe o vídeo justamente para fechar essa ideia, né, das causas anteriores das aflições. Então, vamos às causas atuais. De duas espécies são as vicissitudes da vida, né? Que são elas, uma tem as causas na vida presente e a outra na vida passada, como nós já vimos no começo dessa palestra. E aí, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são as consequências naturais advinda do quê? Do caráter e do proceder dos que os suportam. Ou seja, do caráter do ser humano, desse espírito encarnado, as suas atitudes, a sua moralidade, as suas ações, né? Como ele vive hoje, como é essa visão dele perante as leis divinas, né? E aí diz aqui o Evangelho, que quantos homens caem por sua própria culpa, né? Que situações ruins, né, são que eles vivenciam por erros, por imprevidência, como se diz, quando são vítimas da própria imprevidência, da falta de vigilância, de cuidados do que fala, com quem fala, de como agirem, né? E tudo isso é fruto do quê? Do seu orgulho e da própria ambição. Tem pessoas muito ambiciosas por lado quê? De conquista material, e não conquistas do seu lado espiritual, moralidade, né? Dos seus sentimentos de compaixão, de amor, né? De caridade, de solidariedade. E por fraqueza, muitas vezes, né, do homem, porque fraqueza no sentido de que esta pessoa, ela não está preenchida em seu interior, nas suas vivências, pela palavra, pela riqueza da palavra de Deus, né? Ela não tem isso, então ela se torna um ser fraco. Mesmo muitas vezes, até conhecendo, nós temos isso, conhecemos a palavra, né? Nós sabemos o que nós podemos fazer, o poder que nós temos de levar adiante, de evangelizar, de ajudar o próximo, de ajudar a si mesmo, mas muitas vezes nós deixamos invigilantes, né?
e fazemos coisas que são contrárias a esse progresso, né? Mas, e aí temos, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Ou seja, nós colhemos aquilo que nós plantamos, que nós semearemos. Se você semeia o bem, as coisas boas, as coisas certas, né, para você, na sua vida e na vida do outro, você colherá tudo aquilo que é de seu mérito, do seu merecimento, das suas atitudes. Mas se você planta, você colhe algo ruim, você planta, na verdade, né? Você vai plantar coisas ruins dentro de si, nos seus sentimentos, angústia, e no outro que convive consigo, você tira a paz daquele que tem uma vivência, você vai colher aflições nesta mesma vida, nessa mesma existência, né? Por conta dos nossos erros. E aí, o Raul Teixeira, ele diz que o maior problema, um dos mais pungentes de aflições que o homem tem nesta existência é o temperamento. Pessoas impulsivas, pessoas que não pensam antes de agir, né? Tem essas atitudes, as explosões, assim, que muitas vezes até é inexplicável. Mas por quê? Porque a pessoa, dentro de si, é como se estivesse criando uma bola, um explosivo ali dentro, que a cada sentimento ruim que ela vai guardando para si, porque ela vai criando e uma hora ela chega e explode. E tem gente que não precisa de guardar muito sentimento. Tem gente que é um explosivo ambulante, que é como se você tivesse 10 pedras para jogar no outro sendo que ele acabou de falar uma coisa que não tem o porquê ser agressivo. Então, um dos maiores problemas hoje na humanidade está sendo esse temperamento, né? A falta desse controle do temperamento. O que faz o quê? Que as pessoas, elas raramente percebem isso. Elas não percebem que muitas aflições atuais não são de tempos passados, de outras existências, e sim de agora, que ele mesmo criou nessa vida. O homem é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte. Ou seja, quantas vezes até mesmo nós já nos pegamos a dizer: por que Deus está fazendo isso comigo? Nossa, eu não tenho nenhuma sorte. Quando eu penso que está indo tudo bem, eu acho que vai me dar bem, e de repente eu vou lá e dá tudo errado. Deve ser alguém passando para trás, só pode. Já ouvi muitas vezes. Eu já falei também sobre a questão da sorte, a falta de sorte. Mas o que acontece? Nós somos orgulhosos. É mais fácil você reconhecer e colocar a culpa naquele que é exterior a você do que aceitar o quanto você está errado, o quanto você deve ser humilde, o quanto devemos deixar de lado a nossa vaidade. Reconhecer que nós somos seres imperfeitos, seres em busca de evolução, seres ainda que precisam ser cada vez mais cuidadosos, reflexivos e buscar a palavra, buscar a Deus, né? Porque só Deus, só Jesus pode preencher o vazio que muitas vezes nós carregamos na vida. Um vazio, algo que precisamos, que nós queremos preencher com o outro, com algo exterior a nós. Mas não é assim. E ainda, no Evangelho diz que o homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, depende de cada um. Se você quer evitar essas aflições, como é? Eu vou trabalhar como? Eu vou trabalhar para quem? Eu vou trabalhar por quê? Vou trabalhar porque eu quero ser uma pessoa melhor. Vou trabalhar para Cristo.
Porque através de Cristo eu serei uma pessoa melhor. Eu encontrarei os desígnios, eu encontrarei o sentimento que eu preciso para me preencher e para seguir adiante. Para que assim, numa próxima vida, eu não tenha tantas causas, tantas provas, tantas expiações a ter que reparar. Então é assim que nós devemos compreender que causas, sofrimentos atuais são esses que nós mesmos criamos nessa mesma existência. Não está arraigado à existência anterior. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei divina que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Então, um exemplo disso, nós, na verdade, acredito que muitos já vivenciaram, já viram, com as crianças pequenas. Nós, educadores, principalmente, vemos muito nas escolas. Da criança pegar um objeto, seja ela um lápis ou uma borracha, e levar para casa, sendo que não é dela, é de uma criança, de outra criança. Então, eu já vivenciei dentro da minha família, em que um familiar meu simplesmente bater na criança como forma de corrigir, né, como nos colocavam antigamente, né, atitude mais explosiva, e pegar a criança e voltar até a escola para devolver o objeto. E chegar na escola, a criança havia falado que o coleguinha havia dado para ele, mas mesmo assim a mãe quis ter a certeza e achou que a criança deveria ter pego. Né? Porque crianças pequenas, se você não ensina desde pequeno que coisas que é dela, ela tem que cuidar, mas que do outro não pode pegar sem permissão. Né? O adulto tem essa cisma, então levou, e quando chegou, a professora realmente confirmou que o coleguinha havia dado. Só que temos casos que os pais não corrigem nem fazem devolver. E aí está a questão. Se você não ensina, hoje é uma pequena coisa, né? Mas e amanhã? Pode ser algo grande. E isso vai acarretar o quê? Uma fatalidade. Uma ocorrência que será punido. Vai ser punido tanto aquele que fez, quanto aquele que é os pais, ou os familiares, ou aquele que educou, que falhou na hora de educar. Isso é um pequeno exemplo, mas tem coisas que nós achamos, deixa aí, é coisa simples. Mas essa coisa simples pode te acarretar uma consequência depois, uma aflição futura. Ainda no Evangelho, entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, ou seja, você passou aquele período naquela existência para reparar o mal e os erros que você cometeu. E aí chega o momento da sua desencarnação. E aí quando você está do outro lado, vem o quê? Vem os arrependimentos, vem os pensamentos. Se no começo eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido diferente, né? Se eu tivesse falado de forma diferente, eu tivesse falado para aquela pessoa que era assim, 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 assado. É tarde demais. Então, o que restou àquele ser, aquele espírito? O arrependimento do mal que ele cometeu. E agora, não tem como reparar. Não haverá como reparar nessa existência. O que fará com que este espírito terá a oportunidade de uma próxima reencarnação, fazer a reparação de tudo aquilo que ele cometeu. Então é mais válido nós pensarmos hoje, porque nós temos aquela instrução, passar o seu dia em revista, né? É mais fácil, então, você passar o seu dia em revista e perceber os erros cometidos naquele dia,
e pensar-se: amanhã irei fazer diferente, repararei tudo aquilo que eu fiz ontem. Para quê? Para que quando você desencarnar e for reencarnar novamente, as suas fatalidades não sejam tão grosseiras, vamos dizer assim, né? Você vai amenizar essas provas e expiações futuras, porque você acordou antes do fim dessa jornada reencarnatória nesta existência, para depois você resgatar futuramente. Então nós temos que ter essa percepção. Vamos corrigir. Nós que já temos esse conhecimento, nós precisamos compreender que precisamos corrigir todas as fatalidades, todos o mal, todos os erros que nós cometemos. Aproveitar esta oportunidade. E aí, umas não, né? Essa é uma das aflições que são causadas, né? Nessa atualidade. O vício de quem fuma. E aí, Raul Teixeira traz o exemplo de uma criatura que aprende a fumar desde novinha. O que isso vai acarretar a ela? Anos depois, trará problemas respiratórios, né? Como a asma, bronquite, um câncer, por conta do fumo, né? Do tabagismo. E esse tabaco que ficará circulando em sua corrente sanguínea, né? Então, isso tudo é ocasionado pela própria criatura, pelo próprio ser humano, nessa mesma existência. O uso do fumo não é algo que veio de vidas anteriores, mas é o de agora. Né? E aí ele diz que não é lei de Deus ter que fumar. Não foi uma imposição divina. Por quê? Porque o ser tem a liberdade, o livre-arbítrio nessa mesma vida. Então você, a pessoa, a criatura, escolheu fumar. Não foi imposta a ela. Não foi uma prova para ela. Ela escolheu. Porque você tem a liberdade de querer e não. Né? É o mesmo aquele que bebe, que usa a bebida, também tem a escolha. Por quê? Porque o ato do fumo, da bebida, de drogas, de coisas que você sabe que lhe acarretará problemas físicos nessa matéria e também lhe acarretará consequências na vida espiritual e aflições ainda que você viverá, é a mesma coisa de você estar mutilando o próprio corpo. Você está descuidando de um corpo que lhe foi emprestado. Foi emprestado para aquele espírito viver, para ele dar continuidade na sua progressão, nas suas reencarnações, nas suas vivências. Né? Então, são o próprio ser que causa aflições nessa mesma existência, a partir dessas atitudes, desses usos de objetos, de bebidas, de drogas que vão lhe trazer problemas futuros e ainda problemas espirituais, consequência no mundo espiritual que você terá que reparar. E aí, Raul Teixeira também coloca que existem situações de aflições na vida que são indispensáveis, mas que o homem, mesmo assim, ele tendo a compreensão que poderia evitar, ele vai e comete, e faz, e vai fazer o que não deveria. Por exemplo, a pessoa que bebe, ela sabe que bebida e direção não combinam. Sabe que se você beber, você perde muito sentido, principalmente da visão. E você pode ocasionar um acidente fatal para si e também para pessoas inocentes. Então, isso é uma pessoa que está causando e está procurando causar sofrimentos para a própria existência, a existência atual. Os pais que não educam seus filhos de forma adequada, que desde cedo ensinam a devolver violência contra violência, que ensina que
pisar nas pessoas humildes, te ensinam que buscar objetivos conquista, independente de você ter que passar para trás uma outra pessoa, usar de malefícios, né? Porque esses pais, além de acarretar aflições para si e até mesmo para essa criança, no futuro ele ainda pode fazer coisa mais errada ainda. Porque quando a lei humana, que é a polícia, bater em sua porta por um erro que seu filho cometeu, há pais que têm coragem ainda de praticar a corrupção. Para quê? Para abafar a situação. E mesmo assim não corrige o erro cometido. Apenas ajuda a acrescentar cada vez mais erros na vida, tanto dos filhos quanto deles. A fatalidade no trânsito pela discussão. Há discussões no trânsito que são desnecessárias por conta do medo. Às vezes você teve alguém passou ou quebrou um retrovisor seu, alguma coisa do tipo, e você simplesmente agir impulsivamente pelo seu temperamento de raiva e ter que ter uma desculpa ou ter que pagar o prejuízo, você vai impulsivamente atrás daquele que cometeu um pequeno deslize, um pequeno acidente. E nesse ir atrás, o outro pode ser que crie um sentimento de medo ou de você fazer algo contra ele e age impulsivamente, tirando a sua vida, ou você mesmo tirando a vida daquele. Né? Então, são atitudes temperamentais e problemáticas que acarretam muito sofrimento para a própria pessoa. E que nós deveríamos evitar, porque nós sabemos como evitar. Temos esse conhecimento de que é indispensável. E ainda Raul Teixeira enfatiza que é tão estranha a criatura humana quando ela se distancia das leis de Deus. Por que estranha? Porque quanto mais distante de Deus, mais facilidade de errar, de cometer equívocos, de cometer erros gravíssimos você tem. E aí fica difícil. Como reparar esses erros? Né? É muito difícil, principalmente para você ter essa compreensão. Então, quanto mais se distancia de Deus, você está vulnerável. Vulnerável às influências, vulnerável aos caminhos tortuosos. E aí cabe a você. Se você quer prosseguir, se você quer buscar a Deus, se você quer se sentir uma pessoa segura e aliviada, é somente com Deus. Libertação das aflições. Como nós nos libertaremos dessas aflições? Raul Teixeira diz que quando não presta atenção no mundo, que é por si mesmo de provas e expiações, cabe a nós amaciarmos essas provas e expiações. Para quê? Para que nós possamos viver melhor, nos sentirmos cada vez mais esperançosos, né, e libertos, em paz mesmo, sentimento de paz, né, e de humildade. E assim nós aproveitaremos mais essa existência, de forma que nós não tenhamos tantas situações e condições e consequências a revermos, né? Então, e para isso é preciso o quê? Tomar muito cuidado, para que nós não geremos nesses dias dessa existência aflições que teremos que sofrer nesta mesma existência e também na existência futura. E como nós vamos tomar esse cuidado? Vigiando, estarmos em vigilância o tempo todo. Né? Se sentir seguro, se sentir amparado, acreditar que você é amparado por Deus. E quando você se sente amparado e compreende esse amparo, você não permite que nenhuma influência, que mal algum, possa surgir em sua vida. E aí, no Evangelho diz que quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio, né? Como nós vimos no começo. Então, se você
a gravidade do que você fez, mais nível de sofrimento, vamos dizer assim, vai ser para você. Então, e aí depende do quê? Depende de nós buscarmos a resignação e tornar proveitoso o nosso sofrimento e não estragar cada vez mais. E como é aproveitar o nosso sofrimento? É aprender a modificar esse sofrimento, né? Tentar fazê-lo menos pesado, menos dolorido. E assim, uma forma de nós tratarmos esse sofrimento menos dolorido é sermos pacientes. Porque nós não temos paciência de esperar pela resposta divina. Nós queremos obter a resposta de imediato. Nós vivemos no imediatismo, né? Quanto mais nós devemos passar para compreender que nós precisamos ser pessoas, seres pacientes, humildes, caridosos, solidários, né? Para nós conquistarmos o reino do céu. Precisamos sofrer tanto para aprendermos isso? E aí, Raul Teixeira ainda diz que, como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi minha vida. Assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Ou seja, aqui ele diz que na próxima reencarnação, né, você terá essa oportunidade de reparar o tempo perdido. Mas nós também temos essa competência e capacidade para começarmos a reparar o pouco tempo que já perdemos nessa existência, o quanto antes. E somente você, somente eu, somente nós, na sua individualidade, né, poderá compreender e tomar essa atitude. Independente da religião, independente de você praticar, frequentar uma instituição religiosa, ou se você não participa de nenhuma entidade religiosa, mas você compreende a existência de Deus, você só terá a felicidade e buscará essa integração com Deus a partir do momento que você tiver compreender que Ele é o Pai do Universo, né? E não importa como cada um chama, ou conhece, ou consegue, mas nós temos que ter esse compromisso nessa vida e nos ajustar às leis que Ele nos deixou, para que nós possamos dar sequência na nossa vida, na nossa vivência, na nossa existência. Porque você tem que compreender por que eu existo, por que eu estou aqui, né? Cada um de nós temos um trabalho, temos um objetivo, temos uma conquista, tem algo para fazer. Então, nós devemos encontrar nossos objetivos. E aí, para finalizar, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, temos a seguinte mensagem: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições do Cristo. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos
por parte, por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio, o mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Ou seja, nos enganamos ao achar que Cristo não sabe nada sobre nós, que não nos conhece. Na verdade, antes de qualquer atitude, qualquer ação, ele já está sofrendo por nós, né? Ele sofreu antes de nós. Ele escuta, ele está à prontidão para nos amparar, para acolher o momento em que nós buscarmos a ele. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que os nossos erros podemos reparar na existência atual, para que os nossos sofrimentos não se abrangem à reencarnação futura. Então, vamos buscar mais a Deus, vamos procurar Jesus no momento de angústia, de aflição, controlar os nossos comportamentos, as nossas ações, né? Compreender que nosso temperamento deve ser controlado. Por quê? Porque o outro não merece, apesar de por mais que muitos acabam provocando, mas mesmo assim você não tem essa capacidade, essa obrigação de atingir o outro, de fazer-o sofrer por conta da sua falha de cuidados e vigilância. E assim, queremos que todos fechem seus olhos para agradecer a Cristo por esta oportunidade, por esta bênção, por este momento de esclarecimento, de conhecimento, de aprendizado. E que o Senhor, como paciente, como querido irmão, que nos ensina, que nos deixou ensinamentos necessários para que nós conquistemos, Senhor, as nossas evolução, os nossos caminhos do bem, para que nós possamos reparar os nossos erros, as nossas fatalidades, Senhor. Nós, como seres em grau ainda de inferioridade, que um dia nós possamos sim chegar a um grau mais evolutivo, um grau de espíritos iluminados, e que nós possamos, Senhor, enxergar em Ti a esperança e darmos continuidade em levar o Teu Evangelho, a Tua palavra, o Teu conforto e o Teu amor a todos aqueles que necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Assim, encerramos a nossa palestra de hoje, né? Rogando a Deus e a Jesus que abençoe a todos, que os nossos irmãos benfeitores visitem o lar de cada um, e espero que todos se sintam agraciados e abençoados e abraçados por mim e por toda a espiritualidade de luz e benfeitores da Casa Espírita Anália Franco. Um abraço a todos, se fiquem com Deus. Yes.